Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Queria bater hoje uma bola com vocês a respeito de um tema que é interessante, a respeito do garantismo penal. Então quando você olha aqui, nós temos um autor que é o chamado professor Luigi Ferrajoli, que lê-se Ferrajoli, Ele fala do seguinte: nós temos basicamente duas grandes teorias para se combater a criminalidade. O processo penal deve ser visto, e a estrutura para o combate à criminalidade deve ser vista sob dois prismas: teoria do abolicionismo e teoria da lei da ordem. O que é isso, André? Basicamente, para você entender, eu tenho uma grande teoria a respeito da lei e ordem. O que é isso? O processo penal deve intervir para punir os crimes mais leves. E ao punir de maneira exemplar os crimes mais leves, indiretamente ele vai estar coibindo os crimes mais graves. Essa é uma das ideias que se tem da teoria da lei da ordem. Uma outra teoria que é a teoria do abolicionismo. O que é a teoria do abolicionismo? Na verdade, ela fala praticamente o contrário. Ela fala o seguinte: que eu só devo utilizar o processo penal para punir os crimes mais graves. Que ao punir de maneira exemplar os crimes mais graves, indiretamente eu estou coibindo os crimes mais leves. Então, basicamente, a ideia do seguinte: se você deve punir os crimes mais leves para indiretamente coibir os crimes mais graves, ou punir de maneira exemplar os crimes mais graves para indiretamente coibir os crimes mais leves. O Luigi Ferrajoli, ele traça uma teoria que é a chamada teoria do garantismo penal. E o que é a teoria do garantismo penal, pessoal? O garantismo penal nada mais é do que fazer uma filtragem constitucional de todas as normas processuais penais e aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana em tudo que prisma o processo penal. Então, sempre que você estudar processo penal, eu quero que você agora estude processo penal à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Sempre. Processo penal respeitando a dignidade da pessoa humana. André, bandido bom é bandido morto. Cara, você falar isso está ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu acho que as prisões têm que empregar um castigo para que ele sofra toda... Olha, você está ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que norteia toda a nossa Constituição. O professor Robert Alexi, ele fala que o principal princípio, não está errado não, o principal princípio constitucional é a dignidade da pessoa humana. Ele fala que o centro axiológico da Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então o professor Luigi Ferrajoli, o italiano, ele falou o seguinte: olha, eu tenho que estudar o processo penal à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E ao pensar sempre na dignidade da pessoa humana, ele criou mecanismos para limitar a atuação do poder estatal. Para que eu tenha um Estado democrático e não um Estado autocrático, para que eu tenha uma democracia, eu tenho que necessariamente fazer uma autocontenção e uma recíproca contenção entre os poderes. Juiz manda, pessoal, mas não pode fazer tudo. O juiz tem que ser imposto limite. O Estado tem que ter limites para que seja imposta uma pena a alguém. Eu não posso mandar prender alguém quando eu quiser. Não posso investigar alguém quando eu quiser. Não posso mandar matar quando eu quiser. Eu tenho que ter limitações do Estado. Por quê? Porque se todo o poder emana do povo, o povo investe o Estado de poder e, ao mesmo tempo, ele também lhe dá limitações. Então, entenda, gente, que uma das características do Estado democrático de direito é a limitação do poder estatal. Ministro Supremo, Presidente da República, Congresso Nacional podem muito, mas tem os seus limites. Maravilha? E o Luigi Ferrajoli, ele visualizou 10 axiomas, 10 diretrizes para que eu possa estabelecer critérios objetivos de limitação do Estado. E aqui ele coloca os 10 axiomas dele, que são os 10 axiomas do garantismo penal. Que basicamente, gente, é isso aí que vocês estão vendo no quadro nosso aí. Tá? E o que diz isso aí? Olha, para que seja imposto a pena a alguém,
tem que ter crime. Para que haja crime, tem que ter lei definindo isso. Para que haja uma lei definindo o crime, tem que haver necessidade de punição. Para que haja necessidade de punição, tem que ter ofensa ao bem jurídico. Para que haja ofensa ao bem jurídico, tem que ter um processo, uma ação. Para que haja ação, tem que ter culpa. Para que seja demonstrado culpa, tem que ter o processo. Para que tenha processo, tem que ter uma acusação. Para que haja uma acusação, tem que ter uma prova. E para que seja produzido prova, tem que ter uma defesa. Olha que bacana isso. Tá? Quais são os axiomas que o professor Luiz Ferraioli ele estabeleceu? Ele estabeleceu 10 axiomas. Não há pena sem crime. Não há crime sem lei que o defina. Não há lei sem que haja prévia necessidade. Não há necessidade se não houver ofensa a um bem jurídico. Não há ofensa ao bem jurídico se não tiver o quê? Uma conduta perpetrada, uma ação realizada. Só vai ter conduta do indivíduo, só vai ter ação se houver culpa. Só vai ter culpa se tiver um processo. Só vai ter processo se houver uma denúncia. Só vai ter acusação, denúncia se houver provas. E todas as provas são produzidas desde que seja me garantido a minha defesa. Então eu quero que você entenda que nós vamos estudar agora esses 10 axiomas. Esses 10 axiomas, eles falam de maneira muito clara essa junção entre penal e processo penal. Por isso essa aula é tão importante. Por isso essa gravação tem que ser estabelecida e deixada para a posteridade. Né? Para o pessoal da mentoria, para o pessoal dos cursos, não é isso? Já deixo isso gravadinho para vocês, para que vocês possam entender isso aí. E que cada um ele estabelece um princípio. Dá uma olhada aqui. Vamos começar a entender os axiomas do garantismo penal. Não há pena sem crime. Tá? O que princípio é esse, gente? Esse nada mais é do que o princípio da retributividade. Ou princípio da consequencialidade da pena em relação ao delito. Eu quero que vocês entendam que só vai ter pena se houver crime. Só realiza crime quem é imputável. Olha como é que a gente pode fazer uma digressão. Quem realiza crime? Quem comete um fato típico, ilícito e culpável. Quem são as pessoas culpáveis? São as pessoas imputáveis. Quem são os inimputáveis? São os menores de 18. São as pessoas que têm doença mental. São as pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ah, por isso que a pessoa que tem doença mental, ele não vai ter pena, ele vai ter uma medida de segurança. Por isso que o menor de 18 anos, uma criança ou um adolescente, ele não comete crime, comete ato infracional. E não cometendo crime também não vai ter pena, vai ter uma medida socioeducativa. Então nós temos critérios diferentes. Só vai ter pena quem cometer crime. E eu já conversei com vocês N vezes. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Maravilha? Então só pode ter pena quem comete crime. É o chamado princípio da retributividade. Só vai ter pena se cometer crime. Fique atento que a prisão de alguém não é pena. Eu não estou falando de prisão. Ah, André, a pessoa pode ser presa sem que tenha cometido crime. Verdade. Ela vai ser presa cautelarmente para garantir o processo, ou ela vai ser presa como maneira de coerção para que ele pague a pensão alimentícia. Então quero que vocês entendam que não confunda pena com prisão. André, eu posso prender alguém sem que ele tenha uma pena? Sim. Uma coisa é certa. Para que haja pena a esse indivíduo, tem que ter crime. Mas nem toda pena representa prisão. Então, nullum pena sine crimine. Só tem pena se houver crime. Ponto. Aí eu passo para o segundo axioma. André, quando é que tem pena? Quando é que tem crime? Olha, meu amigo, uma coisa é certa. Princípio da legalidade. Só vai ter crime se houver o quê? Uma lei. Lei em sentido estrito. Em direito penal tem que ter lei em sentido estrito. Significa dizer que medida provisória não pode. Significa dizer que eu quero que vocês se lembrem dos institutos da norma penal em branco. O crime tem que estar definido na lei. Lei federal. Não é isso?
Artigo 22, inciso 1º da Constituição. Apenas a lei federal que pode criar crimes. É possível que uma lei estadual crie crimes? Sim, desde que haja uma lei complementar federal autorizando os estados a falar sobre determinados assuntos. E medida provisória? Em hipótese alguma. E a Constituição? A Constituição não cria crimes. Ela coloca mandados criminalizantes, princípios criminalizadores. Mas só pode haver crime se houver lei. E você sabe também do princípio da irretroatividade. A lei penal só retroage para beneficiar o réu. Significa dizer que tem que ter lei em sentido formal, através do processo legislativo estabelecido na Constituição, lei federal, medida provisória não pode. Legal. Vamos para o terceiro axioma. O que fala o terceiro axioma? Olha, não há lei sem necessidade. E o que significa isso, galera? Muita atenção agora nos princípios penais agora. Só vai ter uma lei se houver necessidade. E que necessidade é essa? A necessidade, gente, nada mais é do que o princípio da última ratio. O que é o princípio da última ratio? O princípio da intervenção mínima. O direito penal só vai punir quando as sanções cíveis e administrativas elas forem insuficientes. André, o Congresso Nacional é livre para criar qualquer crime? Não. O Congresso Nacional só vai poder fazer leis criando crimes quando houver a necessidade. Só tem lei se houver necessidade. E quando é que vai ser a necessidade? Quando as punições cíveis e administrativas elas forem insuficientes. Anote aí, galera. Princípio da última ratio. O princípio da última ratio, o princípio da intervenção mínima, é subdividido em dois princípios. O princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. O princípio da fragmentariedade é que o crime é um fragmento. A lei descreve exatamente aquilo que é proibido. E é subsidiariedade. Só vou punir criminalmente de maneira subsidiária, quando as outras sanções forem insuficientes. Isso é nullo lex sine necessitate. Não há lei sem necessidade. E aí vem o Luigi Ferraioli. Vem cá, e quando é que é a necessidade? Você fala que só tem lei se houver necessidade. E quando que vai ser necessária a punição penal? Em que situação que eu posso punir alguém criminalmente? Tá? Só vou punir quando houver ofensa ao bem jurídico, protegido pela norma. Então só posso punir alguém com homicídio, por homicídio quando a conduta desse indivíduo ofendeu o bem jurídico, a vida. Vida, patrimônio, liberdade sexual, administração pública, estado de filiação, respeito aos mortos. Então só vai haver necessidade se houver o que, gente? Ofensa ao bem jurídico. E que bens jurídicos são esses? Os bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Interessante você entender isso. Então, André, só vai ter necessidade quando houver ofensa ao bem jurídico. É o chamado princípio da ofensividade, princípio da lesividade. André, e quando que vai haver ofensa? Em que hipótese que vai haver necessidade com ofensa ao bem jurídico? Olha, não há ofensa sem ação, sem conduta. Quem responde por crime, quem vai ser imposto pena são as pessoas físicas. Você, eu, nós, porque nós que temos conduta, nós que realizamos ações. Ação de matar, de lesionar, de estuprar, de roubar. Ação. E você sabe muito bem que essa ação, tá, pela teoria do finalismo, tem que ter uma finalidade, que é o dolo. Então eu tenho que ter dolo, ou tem que ter culpa. Ou eu vou agir com a intenção de ofender o bem jurídico, ou eu sem querer acabo atingindo o bem jurídico. André, você está me dizendo que empresas não respondem por crime? Regra, não. Quem responde por crime é pessoa física. Pessoa jurídica responde por crime? A Constituição estabeleceu duas hipóteses, desde que haja expressa previsão na lei.
crimes ambientais e crime contra a ordem econômica. Leva para tua prova isso. Pessoa jurídica comete crime? Resposta: não. Porque a pessoa jurídica não tem conduta, não tem intenção, não tem finalidade. Ela não age nem com dolo nem com culpa. Porém, a nossa Constituição admitiu a possibilidade, que desde que expressamente previsto na lei. E a Constituição abriu duas hipóteses: crimes ambientais e crimes contra a ordem econômica. Quando eu vou na lei, a lei permitiu a possibilidade de criminalização na empresa por crimes ambientais. Mas ela não permitiu a possibilidade da empresa realizar crimes contra a ordem econômica. Vou repetir. Empresa comete crime? Não. Só que comete crime é pessoa física. Eu, você. Porque nós que temos conduta. Nós que temos dolo ou culpa. Maravilha? Agora, André, veja bem. Em que situação que a empresa pode cometer crimes? Olha, a própria Constituição admitiu essa possibilidade, desde que a lei permitisse isso. Ela abriu espaço para que a lei punisse por crimes ambientais e crimes contra a ordem econômica. Quando eu vou na lei, a empresa não comete crime contra a ordem econômica, mas comete crimes ambientais. Artigo 3º da Lei 9.605 de 98, crimes ambientais. Aí vai para o 6º axioma. Só vai ter ação, só vai ter conduta se for demonstrado o que, gente? A nossa culpa. Culpa do André. O André só responde por homicídio se ele tiver culpa. Culpa lato sensu. O que é a culpa lato sensu, gente? A culpa nada mais é do que o demonstrativo do quê? De uma ação voluntária, de uma ação consciente. Então, para que a minha ação seja punida, tem que ser demonstrada a minha culpa. E como é que se demonstra a culpa? Então, não uma ação sem culpa. É o chamado princípio da culpabilidade. Princípio da responsabilidade pessoal. Significa dizer, gente, que em direito penal não existe a responsabilidade penal objetiva. Você está estudando o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, você deve estar estudando Direito Civil. Existe a responsabilidade civil objetiva? Sim. André, o que é a responsabilidade civil objetiva? É aquela responsabilidade que independe de dolo ou culpa. André, se comprar uma televisão nas Casas Bahia e ela vier com defeito, as Casas Bahia tem que trocar? Tem, independentemente se as Casas Bahia agiu com dolo ou com culpa. Não interessa, ela tem que trocar. Ah, mas eu não tive culpa, não tive intenção. Tem que trocar. Responsabilidade civil objetiva. Agora, a responsabilidade penal objetiva não é possível. Tem algumas controvérsias nisso, né, gente? Tem gente que sustenta, você deve estar estudando direito penal, com certeza. Você sabe que se eu te der um soco na tua cara, ou vice-versa, se você der um soco na minha cara e eu ficar incapacitado para minhas ocupações habituais por 29 dias, por 30 dias, a lesão é leve. Se você me der um soco e eu ficar incapacitado por 30 dias, a lesão corporal ela é leve. Vamos ser julgados, inclusive, você vai ser julgado, inclusive, no juizado especial criminal. Agora, se eu ficar incapacitado por 31 dias, a lesão passa a ser grave, já não é mais juizado, é uma vara criminal. Então tem gente que sustenta que isso seria uma responsabilidade penal objetiva. Por que isso? Quando você dá um soco em alguém, não tem como você saber se esse cara vai ficar 29, 30, 31 ou 40 dias incapacitado para suas ocupações habituais. Entendeu? Então seria uma forma de eu punir a pessoa mais gravemente sem que ela tivesse agido com dolo ou com culpa. De qualquer maneira, entende? Toda responsabilidade penal ela é pessoal. A pessoa responde por aquilo que ela fez, desde que ela tenha agido com dolo ou com culpa. Ponto. Aí vem o 7º axioma. André, como é que eu posso demonstrar a culpa? É você que fala? É a imprensa que fala? Bolsonaro é culpado? É o Jornal Nacional que fala? É a nossa mãe que fala? Não é isso? Ou é o que, gente? Ou é um processo? É um processo judicial. Então ele fala o seguinte, olha,
só vai ter culpa nulla culpa sine iudicio, não uma culpa sem processo. Para que eu possa falar na cara de alguém que a pessoa é culpada, tem que ter o devido processo legal. Tem que ter contraditório, tem que ter ampla defesa, tem que ter denúncia, tem que ter oportunidade de produção de provas. Significa dizer que só vai ter a formação de culpa se houver processo. E qual é a natureza jurídica do processo? O que é processo? O processo, meu amigo, é um instrumento que o Estado se utiliza para exercício da jurisdição. E o que é a jurisdição? A jurisdição é um dever-poder que o Estado tem de dizer o direito. Então eu quero que vocês entendam que essas questões, elas são importantes quando a gente observa esses axiomas, essa direção, esse direcionamento, que só vai ter culpa se houver processo. E processo é um instrumento que o Estado se utiliza para exercer a jurisdição. E o que é a jurisdicção? Dizer o direito. É um dever-poder que o Estado tem de dizer o direito. E o que é o exercício da jurisdição? É a justa composição da lide. É a justa composição de um conflito. Sempre que houver conflito, sempre que houver uma pretensão resistida, eu posso recorrer ao Poder Judiciário para que ele dê a solução. Já conversamos, inclusive, da inafastabilidade do controle jurisdicional. Todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário. Todo juiz é obrigado a dar uma decisão, inclusive, dizendo que eu tenho direito ou não. Não há processo também sem uma acusação formada. Nullum iudicium sine accusatione. O que é nulla? Nulla iudicium sine accusatione. Não há processo sem acusação. E aqui fica atento que só vai ter processo criminal de uma ação penal pública se houver denúncia. E a ação penal de iniciativa privada se houver uma queixa. Fica atento na denúncia ou queixa. A denúncia, gente, tem que descrever o fato criminoso e as suas circunstâncias. Tanto uma denúncia na ação penal pública quanto uma queixa na ação penal privada, tem que haver a descrição do fato criminoso com pormenoridade, com as elementares e todas as suas circunstâncias. Eu até brinco para você poder lembrar. Se for uma denúncia, uma queixa por um crime de calúnia, por um crime de injúria, tem que ser colocado as palavras de baixo calão. FDP, aquilo outro, vai tomar em tal lugar. Tem que estar escrito na denúncia, com aspas, para que a pessoa possa se defender dos fatos. Réu se defende dos fatos articulados na denúncia ou na queixa. E aí pode cair na tua prova a denúncia genérica. Não é admitido no processo penal a denúncia genérica. Denúncia genérica compromete o princípio da ampla defesa. E o que é denúncia genérica? Denúncia genérica é aquela denúncia onde não há uma descrição pormenorizada dos fatos realizados pelo autor da infração. Pelo suposto, né? É quando o promotor descreve de forma generalizada. É a chamada denúncia genérica. Denúncia genérica não tem a acusação feita de maneira adequada. Eu até já falei em outra gravação, eu estou gravando muita coisa, né? Quando o promotor descreve, né, uma lesão, um homicídio culposo na direção de veículo automotor, dizendo que o agente agiu de maneira imprudente. Ele foi imprudente. Ele foi negligente. Não dá para você saber quando que a pessoa age de maneira imprudente, quando a pessoa age de maneira negligente. Maravilha? Diferente da denúncia geral. Denúncia genérica não é admitida no ordenamento jurídico porque ofende o princípio da ampla defesa. Denúncia genérica não há descrição dos fatos. STJ. Denúncia genérica não pode, mas pode denúncia geral. André, o que é uma denúncia geral? Denúncia geral
a descrição dos fatos, porém eu não posso individualizar a conduta de cada agente. Eu tenho uma descrição do fato, porém eu não consigo descrever qual a conduta de cada um desses agentes. Porque não dá. Porque no momento da denúncia não é possível individualizar a conduta de cada um. Duas hipóteses: crimes societários e crimes multitudinários. Crimes realizados por multidões ou crimes realizados por empresas, onde eu tenho um conselho consultivo e deliberativo grande. A empresa A realizou um crime ambiental. Quem integra o conselho consultivo dessa empresa? 300 sócios. Como é que eu vou saber qual sócio que determinou isso? Não tem como saber. Não é verdade? André, aquele indivíduo que é vascaíno, ele encontrou com um grupo de flamenguistas, que eram 50 flamenguistas, e ele morreu por traumatismo, por um politraumatismo. Qual é o fato que eu vou descrever? Vascaíno José da Silva morreu porque ele encontrou 50 flamenguistas na rua tal, hora tal, e por politraumatismo, não é isso? Por múltiplas ações contundentes, ele morreu. O fato está descrito? Tá. Rua tal, hora tal, agredido por 50 pessoas, politraumatismo. Não é isso? Agora, quem eu vou denunciar? Os 50. É a chamada denúncia geral. No curso do processo, o promotor vai ter que individualizar a conduta de cada um. Não é porque eu estava entre os 50 que eu vou ser condenado. Eu posso até responder o processo, mas no curso do processo ele vai ter que provar a minha culpa. Vai ter que provar que eu agi, o que eu fiz, como que eu fiz. E por último, não há, gente, acusação sem provas. Nono axioma: só vai ter acusação, só vai ter denúncia, só vai ter queixa se houver prova. E prova, lembre de 4 coisas. É todo elemento informativo. Segundo, colhido sob o crivo do contraditório. Terceiro, que serve para testar a veracidade de um fato. E 4, esse fato vai influenciar a decisão judicial. Então, só pode ter acusação, só pode ter uma denúncia devidamente formulada se houver provas, se houver elementos informativos. E esses elementos informativos vão ser produzidos no curso do processo, onde ele seja garantido contraditório ampla defesa, e que é um fato que vai demonstrar a inocência ou a culpa do réu para o juiz. E o juiz vai decidir, vai tomar sua decisão embasado nos fatos articulados no processo. E por último, não há prova sem que haja defesa, sem que haja oportunidade de defesa, sem que haja ciência, sem que haja intimação, citação, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, prazo para me defender, advogado. Só há prova, nula prova se não houver defesa. Tem que ser sempre me dada a oportunidade da ampla defesa. Defesa técnica e autodefesa. Princípio do contraditório, princípio da defesa, princípio da falseabilidade. Significa dizer que toda a prova tem que ter contraditório. Toda a prova tem que ter possibilidade de arguição da sua nulidade. Maravilha, gente? Então aqui, a gente fecha essa aula que para mim é uma aula importantíssima, para que você entenda o seguinte: só vai ter pena se houver um crime. Só vai ter crime se tiver uma lei definindo que aquilo ali é crime. Eu só vou poder fazer uma lei definindo que aquilo é crime se houver a necessidade de punir aquilo criminalmente. E só vai haver a necessidade de punir aquilo criminalmente se houver ofensa ao bem jurídico importante para o convívio em sociedade. E só vai haver ofensa a esse bem jurídico se houver uma ação humana, uma ação intencional de ofender esse bem jurídico. E só vai ter essa ação humana se ele agir com culpa. E só vai ter culpa
se houver um processo devidamente instruído. Só vai ter processo se o promotor oferecer uma denúncia. Só vai ter denúncia, não é isso? Se houver provas. E só vai ter prova para me condenar se houver oportunidade para que eu me defenda, com todos os recursos inerentes a ele. Só vou poder chamar de culpado quando houver o trânsito em julgado. Esses 10 axiomas, esses 10 sistemas que o Ferraioli avaliou, nada mais do que uma sistematização de mecanismos de contenção da ação do Estado. Pessoal, eu não quero que você saiba isso não, eu quero que você decore esses 4 axiomas aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses 4 axiomas aqui, esses 10 axiomas, eles têm que ser decorados. Sabe por quê? Porque essa é a metodologia de todo o nosso processo penal. Caiu na prova se o candidato ele sabia, quanto tempo tem já? Meia horinha, né? Só para a gente fechar. Se o candidato sabia o que era o garantismo hiperbólico monocular. Senhor candidato, para o Ministério Público de Minas Gerais, para o cara ser promotor em Minas Gerais. O senhor sabe o que é o garantismo hiperbólico monocular? Quer dizer, falou assim, olha, o que é uma coisa hiperbólica monocular? Monocular entendeu, com um olho só. Uma coisa se você é cego monocular, você não enxerga com um olho, mas enxerga com o outro. E se ele é hiperbólico, ele é exagerado. Então, se eu, André, tenho 2 olhos, eu tenho os 2 olhos equilibrados. É o chamado garantismo do equilíbrio. O que é garantismo do equilíbrio? Eu vejo os 2 lados. E o garantismo monocular hiperbólico? Eu só vejo um lado e exagero. O que é isso, galera? O garantismo do equilíbrio é aquele garantismo que olha não só a posição do réu, mas também olha a proteção da sociedade. Se por um lado eu dou direitos para o réu, por outro lado eu garanto a proteção da sociedade. É aquela crítica que eu sempre fiz à decisão do Supremo Tribunal Federal, da pessoa só poder ser presa em última instância. Se a pessoa só pode ser presa em última instância, eu estou olhando só para o réu. O réu é inocente até em última instância. Mas, cara, se eu deixar o cara solto em última instância, se eu esperar que o processo demore 20 anos para poder prendê-lo, eu fico pensando só na proteção do réu, eu acabo dando uma proteção exagerada para o réu e deixo a sociedade desprotegida. Não é verdade? Se eu fico pensando só no réu, só nos direitos fundamentais do réu, eu desprotejo a sociedade. Por outro lado também, se eu só ficar pensando na proteção da sociedade, André, esses traficantes, tem que matar mesmo para proteger a sociedade. Cara, se eu ficar pensando só em proteger a sociedade também, eu posso desproteger o réu. Isso é o equilíbrio. Não é isso? Nem abolicionismo, nem lei e ordem. Não é isso? Bandido nem é vítima da sociedade. Se eu falar que bandido é vítima da sociedade, eu tiro a culpa dele. Mas se eu falar que todo bandido é desgraçado, tem que morrer no inferno, eu também desprotejo ele. Então eu não falo nem que bandido tem que arder no inferno, nem que bandido é vítima da sociedade. Porque o bandido nem é inocente e nem é tão desgraçado. Ele é o quê? Ele é o equilíbrio. Ele é alguma coisa entre essas duas coisas. É o chamado garantismo do equilíbrio. E o garantismo hiperbólico monocular é aquele que olha ou só para o réu, dando hiperproteção a ele, ou eu olho só para a sociedade, investindo o Estado de hiperpoderes. Para mim, polícia tem que subir matando mesmo, porque bandido é desgraçado. Bala na cara do bandido. Estou dando hiperpoderes para o Estado. Desequilibrou. Não, André, o bandido, o Lázaro, ele matou só uma galerinha, mas ele é vítima da sociedade. O Lázaro nada mais é do que o resultado de uma sociedade cruel, que não... Porra, meu irmão, você está pensando só no lado do réu. E a sociedade vai ficar desprotegida? Isso é garantismo do equilíbrio. Maravilha, galera? Ó, forte abraço aí, pessoal da mentoria, sempre aquele abraço especial. Não é isso? Vambora, vamos seguir trabalhando. Abraço!